8 horas e 41 minutos. Vamos falar do trânsito rodoviário, a nossa lição de sempre. Continuação das marcas que nós começamos a semana passada, as marcas rodoviárias, e também vamos hoje falar sobre as marcas transversais. Passada a semana já havíamos dado uma pincelada sobre as marcas rodoviárias. Gonçalo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, cara Afonso Paulo. Bom dia a toda a equipe da Palanca TV e em especial aqueles que nos assistem regularmente a partir de Moçambique, Paulo. Bom, hoje vamos dar a continuação do nosso tema anterior, marcas rodoviárias, mas antes de partirmos mesmo para as transversais, a semana anterior não concluímos com as marcas longitudinais. As longitudinais que já havíamos dado início aqui. Ok, na verdade, nas marcas longitudinais, a semana passada falamos propriamente das marcas rodoviárias, dissemos que as marcas rodoviárias também podem ser chamadas de sinalização horizontal. Portanto, classificamos, definimos as marcas rodoviárias, classificamos em quantos grupos elas estão compostas e começamos a falar propriamente do primeiro grupo das marcas rodoviárias, que são as marcas longitudinais. Portanto, definimos que as marcas longitudinais são linhas apostas na faixa de rodagem com o objetivo de separar sentidos ou vias de trânsito. E faltava, na verdade, por terminar a linha descontínua de aviso, que não acabamos por definir e aqui explicamos na imagem. Portanto, vamos então, antes de entrarmos para as transversais, vamos explicar propriamente a linha descontínua de aviso, cara Afonso Paulo. Dissemos que se colocarmos uma linha, na verdade, longitudinal, assim temos uma linha contínua. Se colocarmos a outra linha, na verdade, a outra linha lateral, já temos a formação de uma faixa de rodagem. E a marca rodoviária que aparece no eixo da faixa de rodagem tem, na verdade, a função de separar sentidos de trânsito, significados diferentes. Portanto, estamos a falar propriamente da linha descontínua de aviso. A linha descontínua de aviso, na verdade, é uma linha, conforme diz o nome, é descontínua. Temos a linha descontínua de aviso. E, portanto, para o condutor perceber que está perante uma linha descontínua de aviso, é só ver que os intervalos, os espaçamentos são muito fechados. Ok, então, se o condutor observar que os intervalos dessas linhas estão muito fechados, quer dizer que está perante uma linha descontínua de aviso. Está a avisar o quê? Está a avisar que o condutor lá mais em frente irá encontrar uma passagem estreita ou uma linha contínua. Portanto, se olharmos para a imagem, já temos aqui uma passagem estreita. O comportamento do condutor, na verdade, diante dessa situação, é reduzir a velocidade e estar atento aos perigos que a via propriamente oferece, cara Afonso Paulo. Por exemplo, o condutor observou que há uma linha descontínua de aviso e ele já sabe, aprendeu na escola de condução, que perante a linha descontínua de aviso está a avisar que lá em frente haverá uma passagem estreita ou uma linha contínua. Portanto, como dissemos, o comportamento é reduzir a velocidade, estar atento aos perigos que a via oferece. Mas o que se constata não é, às vezes, muitos condutores desrespeitam as regras e a sinalização e que depois também o desrespeito pelas regras e a sinalização de trânsito é um dos fatores que tem contribuído muito para o elevado número de acidentes de viação no país. Portanto, aqui ainda recomenda-se, porque ele está a se aproximar a uma passagem estreita ou uma linha contínua, ele encontra a sinalização vertical. O sinal vertical está a dizer se o condutor está a aproximar a um troço de via com passagem estreita à direita. Portanto, e a linha também, o sinal horizontal, porque esse é vertical, tem o horizontal também a passar a mesma informação. E ainda, porque está a se aproximar a uma passagem estreita, no mesmo sinal vertical ainda vem uma recomendação de, redução na verdade, da velocidade. Exato, reduzir a velocidade do máximo até 30 km por hora. Portanto, proibição de exceder a velocidade máxima a 30 km por hora. Cara, esse condutor está bem, na verdade, informado de qual é o comportamento que deve, na verdade, aplicar aqui. Mas o que se constata é que ele desrespeita os limites de velocidade e depois, quando chegar aqui nesse estreitamento, porque a faixa de rodagem ocorreu um estreitamento à direita, só que como não será possível se calhar circular, passar nesse estreitamento com tanta velocidade, o que é que vai acontecer? O condutor vai fugir da sua direita e ocupar o oposto. Ocupar o oposto. E depois, ao ocupar o oposto, o que é que vai acontecer? É um acidente. Acaba colidindo com o veículo que está no sentido oposto.
Por isso é que aqui no estreitamento encontra-se uma linha contínua, porque a linha contínua é proibido pisar ou transpor quando a mesma fizer a separação de sentidos de trânsito. Portanto, aqui o condutor deve respeitar a sinalização para que não tenhamos, então, o elevado número de acidentes que temos constatado. E que depois aqui, cara Afonso Paulo, às vezes podemos aqui verificar é que o indivíduo, com todo desrespeitou a sinalização, foi para o oposto, colidiu com o veículo que estava no sentido descendente e muitas das vezes o veículo que estava no sentido descendente, a família toda acaba por perder a vida e ele causou esse perigo, às vezes nem perde a vida. Pois. Daí que deve haver muita responsabilidade, aplicarmos as regras de trânsito para que não tenhamos então esses elevado número de acidentes que temos constatado a nível do país. E a esse condutor, na verdade eu costumo dizer, cara Afonso Paulo, a esse condutor, quando a perícia chegar no local de sucesso e verificar que esse indivíduo desrespeitou a sinalização horizontal, a vertical, com a recomendação de reduzir a velocidade, mas mesmo assim ainda causa um acidente e que venha a culminar com morte dos outros passageiros que estavam a ser transportados neste veículo. Portanto, a lei, o Estado deve resolver o problema desse condutor de forma isolada, porque o acidente, define-se que o acidente é toda a consequência resultante de uma falha humana. Portanto, aqui já é uma falha humana, mas aqui verifica-se que é uma falha humana negligenciada. Exato. Portanto, o Código de Estrada sanciona à luz do artigo 134 que, na verdade, a negligência é sempre sancionada. Portanto, esse condutor deve resolver esse problema do indivíduo de forma isolada e, se puder ficar preso mesmo, melhor. Para aí, os condutores terem a responsabilidade de que não, eu devo obedecer às normas de trânsito. Porque E eu acho que, ao defender essa ideia, tornar também esses casos públicos para educar os outros, Exato. tomar como exemplo. Né? Exato. Porque, quando ficam todos no silêncio, parece que não aconteceu nada, está tudo bem, e os demais continuam a cometer os mesmos. Daí que devemos, o Estado deve pôr mesmo a mão pesada se verificar que esse condutor cometeu, na verdade, é uma contravenção sancionável com inibição de conduzir que culminou com morte, na verdade, porque ocorreu uma negligência. Aí o Estado deve apertar, na verdade, pôr o indivíduo na cadeia para que os demais então tenham a responsabilidade e mantenham-se numa condução segura. Portanto, essa aqui a explicação que tínhamos que dar perante a linha descontínua de aviso. Portanto, vamos passar propriamente para as marcas transversais que temos aí no quadro. Era o detalhe que faltava para as marcas longitudinais. Portanto, vamos passar então para as marcas transversais. Dissemos que as marcas longitudinais são linhas apostas na faixa de rodagem com o objetivo de separar sentidos ou vias de trânsito. Já as marcas transversais, que vamos falar agora, são linhas também apostas no sentido da largura da faixa de rodagem. E as marcas transversais, essas linhas apostas no sentido da largura da faixa de rodagem, são complementadas por símbolos ou inscrições. Para não falarmos então, sem vermos a imagem, vamos aqui pôr uma imagem para que os nossos telespectadores consigam perceber o que estamos aqui a explicar, cara Afonso Paulo. Temos aqui, por exemplo, uma faixa de rodagem. Perdão. Explicamos que as marcas transversais são linhas apostas no sentido da largura da faixa de rodagem. Portanto, estamos a ver aqui uma faixa de rodagem, os telespectadores também em casa estão a ver uma faixa de rodagem. Para quem nos assiste, na verdade, essa é uma outra avenida, essa também é uma avenida. Então, estamos a falar da faixa de rodagem. Para quem está a ver, na verdade, é um sentido. Colocamos, por exemplo, uma linha no eixo da faixa de rodagem, que é no meio da estrada, ok? Nesse caso, colocamos a linha longitudinal, é uma linha contínua. Nesse caso, a linha contínua faz parte das marcas longitudinais e não transversais. Estamos a falar das linhas transversais. Portanto, qual é a linha transversal aqui na imagem? Ainda não temos a transversal. Essas linhas que estamos aqui a ver são guias. Falamos que elas pertencem no grupo das marcas diversas e guias. Qual é a função das guias, na verdade? A função das guias é delimitar mais visivelmente a faixa de rodagem. Portanto, elas estão para pôr limite à faixa de rodagem. Agora, como estamos a falar das transversais, a transversal é mesmo essa. Se colocar aqui uma linha contínua, ok, já temos uma linha transversal contínua. Portanto, essa linha transversal contínua é uma linha de paragem. O Código de Estrada prevê como uma linha de paragem. Portanto, para o condutor que está neste sentido,
o condutor deve parar obrigatoriamente perante a linha de paragem. Portanto, ele ao chegar nessa interseção, ok, estamos a falar propriamente do entrocamento, a linha que do artigo 1º da Lei número 5/08 de 29 de setembro, define-se que entrocamento é uma zona de junção ou bifurcação de vias públicas. Portanto, estamos a ver aqui uma zona de junção de duas vias. Portanto, isso chama-se entrocamento. Já o cruzamento, à luz do mesmo artigo 1º da Lei número 5/08 de 29 de setembro, na sua linha P, já define que cruzamento é a zona de junção, é a zona de interseção de vias públicas ao mesmo nível. Portanto, estamos na presença do entrocamento, encontramos uma linha transversal contínua, regra geral, Caro Afonso Paulo. O condutor deve parar obrigatoriamente nos cruzamentos em entrocamento. Esta é a regra geral. Portanto, mesmo sem haver uma linha ou um sinal vertical, o condutor deve parar obrigatoriamente. Mas aqui ele encontra uma linha transversal contínua que lhe diz que ele deve parar para observar, ok, primeiro, e verificar no sentido em que vai entrar. Portanto, temos aqui um outro condutor. Imagine que temos aqui o Afonso Paulo está aqui com o veículo número 1. Aqui encontramos aqui o colega Mbuia, pronto, está com o veículo número 2. Aqui encontramos propriamente a colega Jamila com o veículo número 3. Bom, nessa interseção, a regra na verdade é para quem? A regra é para o colega Afonso Paulo e o colega Mbuia e não a Jamila. Porque se formos à busca para... Coloque o sentido de trânsito da viatura 3, certo? Exato. Okay. Se formos para o artigo 30º da Lei número 5/08 de 29 de setembro, define que, na verdade, diz que o condutor deve, na verdade, sempre dar prioridade aos veículos que se apresentam pela direita nos cruzamentos ou entrocamento. Portanto, o cara Afonso Paulo encontra uma linha de paragem, tem a obrigação de parar, para observar, pretende virar, efetuar a mudança de direção para a esquerda, nesse caso não deve entrar. Como um Paulo vai obedecer, cumprir com a regra de trânsito, deve obedecer, dar prioridade ao que se encontra à direita, quem está à direita de um Paulo é um Mbuia. Na verdade, antes mesmo de sair, aqui a Jamila está numa via com prioridade, porque a regra está entre um Paulo e um Mbuia. Na verdade, aqui um Paulo para e deixa a Jamila passar, porque a regra está entre um Paulo e um Mbuia. A Jamila passa, depois da Jamila passar, agora vamos obedecer aquilo que diz a regra à luz do artigo 30º do Código de Estrada. Portanto, se dá prioridade ao veículo que se encontra pela direita, nesse caso um Paulo vai esperar e deixar o Mbuia entrar no seu sentido de trânsito. E aí o último a sair dessa interseção de nível do tipo entrocamento é o cara Afonso Paulo. Portanto, lembrar que estamos a falar propriamente das marcas transversais e a marca transversal que estamos aqui a estudar é esta linha contínua. É uma linha transversal contínua que também chamamos de linha de paragem. Agora, temos também a outra linha, na verdade, cara Afonso Paulo, temos a outra linha que é uma linha de paragem, como dissemos, que as marcas transversais são linhas apostas no sentido da largura da faixa de rodagem, na verdade complementadas por símbolos ou inscrições. Temos uma linha de paragem, na verdade, que pode ser complementada também com uma inscrição no pavimento, stop. Ok. Se olharmos para a imagem, já temos uma linha de paragem com inscrição no pavimento, stop. Também significa paragem obrigatória. Portanto, tanto a linha transversal contínua como a inscrição stop têm o mesmo significado. Poderás encontrar uma interseção só com a linha transversal contínua, stop, paragem obrigatória. Poderás encontrar também uma interseção sem a linha transversal contínua, só com a inscrição no pavimento, stop, também é paragem obrigatória. Poderás também encontrar, o condutor poderá encontrar uma interseção sem a linha de paragem, sem a inscrição stop, só com o sinal vertical, ok? Só com o sinal vertical, portanto, também com o sinal vertical também stop. Okay. Tanto a linha como a inscrição no pavimento e o sinal vertical, os três sinais estão a passar a mesma informação. Paragem obrigatória. Agora, há aquelas situações também que o condutor, possivelmente, pode estar diante de uma interseção de nível do tipo entrocamento, sem encontrar a linha, nem a inscrição, nem o sinal vertical. Agora, comportamento do condutor.
porque não encontrou nem o sinal horizontal, nem o vertical, será que ele só vai passar? Não, aqui não deves passar. Portanto, na ausência da sinalização vertical, quer horizontal, aplica-se a regra geral. E a regra geral é parar obrigatoriamente nos cruzamentos ou entrocamentos. Assim é que funciona as marcas transversais. Falamos propriamente da linha transversal contínua, uma linha de paragem, e a linha transversal contínua com inscrição no pavimento. Agora vamos para a outra marca transversal, que é a linha de cedência de passagem. Ok. Linha descontínua de cedência de passagem. Nesse caso, temos uma marca transversal descontínua. Ok. É uma transversal descontínua. A esta linha já chamamos de linha de cedência de passagem. Portanto, o comportamento do condutor perante uma linha de cedência de passagem, aqui já não é paragem obrigatória, cara Afonso Paulo. Se o condutor estiver perante a uma interseção de nível do tipo entrocamento ou cruzamento, nesse caso estamos perante um entrocamento, e a linha transversal que está aí a fazer o sentido da largura da faixa de rodagem é uma transversal descontínua. Perante essa linha, aqui vamos recorrer aí onde no artigo 29º do Código de Estrada diz que sempre que sobre o condutor recair o dever de ceder a passagem, este condutor deve abrandar a marcha se for necessário parar. Okay. Portanto, aqui a ele recair... Não há aqui obrigatoriedade. Não há obrigatoriedade de parar. Portanto, a lei diz que a ele, como a ele recaiu o dever de ceder a passagem, ele deve abrandar a marcha. Na verdade, se ele pretender sinalizar, virar para a esquerda, ok, ele deve abrandar a marcha, sinalizar a mudança de direção para a esquerda, controlar, ok, no outro sentido, se não vem nenhum condutor. Caso não venha nenhum condutor no oposto, ok, não precisa parar, como diz o stop, paragem obrigatória. Portanto, no sinal stop, com ou sem veículo, para. Aqui, na linha de cedência de passagem, não é necessário parar obrigatoriamente, é só reduzir a velocidade, sinalizar e entrar com muita precaução. Com toda a segurança de que não esteja uma outra viatura a circular. Exato. Exato. Portanto, ele aqui, a própria linha descontínua, já nesse caso uma linha transversal descontínua, que é a linha de cedência de passagem, ele já pode entrar, na verdade, sem propriamente parar. Assim diz o artigo 29º do Código da Estrada. Portanto, não precisa parar obrigatoriamente. Agora, só vai parar, no caso, se aqui a colega Jamila, temos aqui a colega Jamila, está próximo da interseção, e a ele recaiu o dever de ceder a passagem, por isso é que a lei diz que deve abrandar a marcha se necessário parar. Vai ser necessário parar quando observar que já tem outro condutor próximo da interseção, então, como a ele recaiu o dever de ceder a passagem, ele é que deve, na verdade, parar para deixar o condutor passar e depois prosseguir a sua marcha. Ok? Saímos da linha de cedência de passagem, ok? A linha transversal descontínua, porque estamos a falar propriamente das marcas transversais. Às vezes eu coloco a imagem, está aí a imagem no quadro, perguntarem ao candidato qual é a marca transversal que temos na imagem. Na verdade, aqui não temos marca transversal. Ok. Temos simplesmente guias a delimitarem a faixa de rodagem e uma marca longitudinal contínua no eixo da faixa de rodagem a separar sentidos de trânsito. Portanto, a transversal é esta descontínua que estamos a estudar. Portanto, como dissemos que as marcas transversais são complementadas por símbolos ou inscrições. Temos uma linha de cedência de passagem e também podemos encontrar a mesma linha de cedência de passagem com o símbolo triangular no pavimento, cara Afonso Paulo. O Paulo pode encontrar assim numa interseção a linha transversal descontínua, que é uma linha de cedência de passagem, e o símbolo triangular no pavimento. Portanto, também é um sinal de cedência de passagem. Por regra, é um sinal vertical. O condutor encontra aqui o sinal vertical, cedência de passagem. Quer dizer que o condutor deve ser... Também uma outra questão. Os condutores têm problema, às vezes, as pessoas têm problema de interpretação. Cedência de passagem, ele depois fica assim se perguntar, cedência de passagem... Ceder, como é que, quem vai ceder? É o que tem prioridade ou o outro que tem prioridade? Portanto, quem encontra o sinal de cedência de passagem, ele é que deve ceder a passagem ao outro. Portanto, ele perde a prioridade. E aqui temos, na verdade, um sinal de cedência de passagem vertical. Portanto, esse sinal só apareceu aqui na forma horizontal, tá? Como um símbolo triangular no pavimento. E conforme estamos a reforçar aqui, tanto a linha de cedência de passagem, a linha transversal descontínua, tanto a linha transversal descontínua, assim como o símbolo triangular no pavimento e o sinal vertical também,
a informação é a mesma. O condutor pode encontrar simplesmente só a linha de cedência de passagem, poderá encontrar também só o símbolo triangular no pavimento, às vezes nem a linha, nem o símbolo triangular no pavimento, encontra simplesmente o sinal vertical. Pode simplesmente encontrar o sinal. O sinal vertical, A mensagem é a mesma. Também, como dissemos, se não aparecer nem a linha transversal, nem o símbolo no pavimento, nem o sinal vertical, aí o condutor vai aplicar a regra geral, paragem obrigatória. Portanto, essa é a diferença que existe entre a linha transversal contínua e a descontínua. Portanto, na linha transversal descontínua, o condutor não tem a obrigação de parar, só na linha transversal contínua é que ele tem a obrigação de parar. Portanto, essa é a regra que deve funcionar nas interseções. Agora, temos aqui, vamos colocar, cara Afonso Paulo, uma interseção de nível do tipo cruzamento, que às vezes também os condutores têm feito muita confusão, que não obedecem às regras nas interseções. Temos, na verdade, um cruzamento. Temos um cruzamento. Ok? Às vezes os condutores também têm problema de identificar. Há muita gente, muito condutor que não consegue identificar quando é que está perante a um cruzamento, quando é que está perante a um entrocamento. Pronto, temos aqui uma interseção de nível do tipo cruzamento. O comportamento dos condutores perante uma interseção de nível do tipo cruzamento na verdade, temos 4 condutores: condutor número 1, condutor número 2, condutor número 3 e o número 4. Ok. Pronto. Temos aqui o condutor número 2. Essa interseção é uma interseção de nível do tipo cruzamento. São 4 condutores na interseção, cara Afonso Paulo. Aqui, os 4 apareceram na interseção. Quem vai passar em primeiro lugar? Bom, aqui deve funcionar uma regra. Quem vai passar em primeiro lugar? Porque todos estão apressados. Na verdade, aqui o Código de Estrada não prevê nada diante dessa situação. O Código de Estrada não prevê nada. Aqui, daí que se aconselha que os condutores, os 4, devem optar pelo bom senso. Bom senso. Portanto, nesse tipo de situações, há sempre um que tem mais pressa. Há sempre um que vai esforçar a entrada. Portanto, aquele que tiver a esforçar a entrada, então os outros 3 devem tomar as cautelas, aguardar e deixar o outro passar. Portanto, vamos lá supor que estamos aqui a falar da Jamila. A Jamila está com o veículo número 4. A Jamila está a esforçar a entrada. Portanto, a Jamila, nesse caso, os outros condutores vão ter que obedecer, parar até a Jamila passar. A Jamila passou, ok. Agora ficaram 3 condutores. Nesse caso, um Paulo está aqui com o número 2. Quem vai passar primeiro diante dos 3 que ficaram? 2, 1 e o 3. Está um Paulo com o veículo número 2, um Buia com o veículo número 1 e a Eugênia com o veículo número 3. Portanto, aqui vamos já obedecer, nesse caso, os condutores vão obedecer com o princípio que diz que vai passar aquele que tiver a sua direita livre. Diante de um Paulo, um Buia e a Eugênia, quem tem a direita livre aqui? É o condutor número 3. Ok, nesse caso a Eugênia tem a direita livre. A regra diz, passa primeiro a Eugênia, porque a Eugênia é que tem a sua direita livre. Portanto, aqui a Eugênia passa, okay, ela é que sabe se vai virar à esquerda, vai virar à direita, vai seguir em frente. Portanto, ela é que sabe. A Eugênia passou, portanto, ficou aqui um Paulo e um Buia. Diante do Paulo e um Buia, quem tem a direita livre, nesse caso, é o primeiro, é um Buia, nesse caso, vai passar, né, e o último a sair desta interseção é um Paulo. Assim funciona a regra nas interseções. Nesse caso, quando não há um sinal, por exemplo, um semáforo, não é, que pode orientar o trânsito, na ausência disto, funciona esta regra. Exato. Quando não há sinalização, porque se formos aqui para o artigo 69, o número 2 do artigo 69 do Código de Estrada, já diz que, na verdade, o condutor imobilizado numa interseção de nível do tipo cruzamento, em que o trânsito está a ser regulado por sinalização luminosa, este mesmo condutor pode sair dessa interseção sem esperar que a sinalização seja aberta no seu sentido de trânsito. Portanto, vamos tentar pôr aqui, conforme o Paulo disse, um sinal luminoso.
Portanto, temos aqui a sinalização luminosa e a luz do sinal luminoso está aí vermelho. Portanto, está aí a luz vermelha acesa. Portanto, um Paulo aprendeu na escola de condução que perante a luz vermelha do semáforo deve parar obrigatoriamente até esperar que acenda a luz verde, porque a luz verde é passagem livre. Nas cores internacionais de trânsito, a cor verde significa passagem livre. Ok, nesse caso a cor vermelha significa a proibição. Um Paulo está proibido de passar. Ok, agora aqui um Paulo será que pretende seguir em frente. Um Paulo verifica a direita, não tem nenhum condutor a vir à direita. Verifica a esquerda, não tem ninguém a vir à esquerda. Portanto, um Paulo pretende seguir a marcha em frente. Será que um Paulo deve aguardar até o sinal abrir verde? Pronto, o número 2 do artigo 69 do Código de Estrada diz que, diante dessa situação, um Paulo pode sair dessa interseção sem esperar que o sinal abra no seu sentido. Mas aqui há um ATT. Atenção, desde a lei dá essa observação, desde que um Paulo não cause, na verdade, embaraço nesse caso, não cause transtorno para os demais utentes da via. Portanto, verificou que não vem ninguém à direita nem à esquerda, a lei te abre essa exceção de passagem porque não estás a causar constrangimento para qualquer um utente. Agora, também pode parecer aquelas outras situações em que um Paulo, embora não tenha ninguém a vir tanto à direita quanto à esquerda, e um Paulo está aí na dúvida. Será que eu posso, se eu tentar entrar, pode aparecer alguém de repente, um motociclista? Pronto. Em caso de dúvida, não passe. Ok. Se achas que estás na dúvida, que pode ser surpreendido por um outro condutor, então, em caso de dúvida, não passe. Convém esperar até a sinalização abrir. Mesmo até que a sinalização abra, sempre um outro maluco que desrespeita a sinalização. Portanto, precisamos ter esse controle. Portanto, aqui fica a regra geral. Regra geral, não se passa adiante do sinal vermelho, com exceção ao número 2 do artigo 69, caso não venha ninguém diante dessa interseção. Agora, também há aquela outra situação que já falamos uma vez, cara Afonso Paulo. Aqui estamos, muito rapidamente, Gonçalo, para passarmos para outro passo. Exato. Estamos perante uma interseção de nível, o trânsito está a ser regulado por sinalização luminosa, ok? E aqui, o inferior, embaixo do sinal luminoso, na verdade, vem o sinal stop. Já falamos uma vez. Temos o stop. Ok, tem o sinal luminoso, está aí o stop. Ok, aqui, o que é que vamos fazer na verdade? O condutor aqui o que é que vai aplicar? Está perante a uma interseção de nível de tipo cruzamento em que o trânsito está a ser regulado por sinalização luminosa. Pronto. E ele encontra também o stop. Aprende-se na escola de condução que perante o sinal stop, o condutor deve parar obrigatoriamente. Assim diz a lei do Código de Estrada. Portanto, ele agora vai obedecer o stop, porque o sinal luminoso está passagem livre, está a cor verde acesa, passagem livre. Agora, ele vai passar, porque o sinal luminoso está verde, passagem livre, mas também deve obedecer stop, porque o stop diz paragem obrigatória no cruzamento. Agora, o condutor fica indeciso. Será que vai cumprir, vai obedecer o sinal luminoso, que está passagem livre, ou vai obedecer o stop, que é paragem obrigatória? Perante um Paulo nessa situação, o que é que um Paulo faria, no caso? Bom, o sinal está verde, passagem livre. O sinal luminoso. Ok, passagem livre. Mas também, se haver aí um polícia de trânsito, vai dizer, se eu não passou numa escola de condução, não sabe perante o stop é paragem obrigatória. Porque quando o senhor passou diante... Não é por uma questão de hierarquia de sinais. Ok, portanto, aqui vamos recorrer, na verdade, o que o cara Afonso Paulo disse, a hierarquia dos sinais. Portanto, à luz do artigo 7º do Código de Estrada, que fala sobre a hierarquia dos sinais, na verdade, o sinal luminoso é superior ao vertical. Portanto, temos o sinal stop já é considerado como um sinal vertical. E na hierarquia dos sinais temos, em primeiro lugar, os sinais do agente regulador, em segundo temos a sinalização temporária, em terceiro lugar temos a sinalização luminosa e, em quarto, o sinal vertical. Quando encontramos também o sinal stop. Portanto, aqui o cara Afonso Paulo disse muito bem, deves obedecer o sinal luminoso e aqui o stop cessa, porque na hierarquia dos sinais o sinal luminoso é superior ao sinal stop. Na verdade, são algumas dicas que os condutores devem prestar atenção e todo aquele condutor, na verdade, como disse o Paulo outro dia,
que aquele condutor que não conhece a sinalização de trânsito, não domina as regras de cedência de passagem, na verdade não é um condutor, aquele é um guiador e um autêntico assassino na via pública. A esses é que queremos combater, estamos sempre aqui a passar a informação. Por isso é que devem aproveitar estes aproveitar para que tenhamos então mais informações. Penso que temos aí mais... Bom, agora vamos passar para o outro assunto que também temos para hoje. Exato. Vamos apenas deixar nosso quadro livre. E, na verdade, aqui vamos olhar para a sinistralidade. Não é? 79 mortes é o número apresentado na passada segunda-feira pelo Venâncio Vicente. 383 feridos e 296 acidentes que aconteceram na semana que fizemos aqui o balanço de 15 a 21 de junho. Portanto, as províncias que se destacaram, Luanda, não é? Vamos apenas colocar aqui as letras iniciais, a província da Huila, a província da Lunda Norte, muito obrigado, a província da Lunda Norte, tivemos também a província de Benguela e a província do Huambo. Veja aqui que os números em Luanda, 27 óbitos, 2 mortes na província da Huila, 5 mortes na província da Lunda Norte e 7 mortes em Benguela. Já a província do Huambo registrou um total de 6 mortes. O número de acidentes também varia de província a província. No entanto, Gonçalo, este é um número que continua a preocupar-nos. Uma palavrinha? Bem, na verdade está mais do que esclarecido que aqui, só olhando para o número 79, estamos a falar lá em casa, se calhar não têm noção do que estamos aqui a explicar. Esse número 79, estamos a falar de número de pessoas que morreram em uma semana em acidentes de viação. Portanto, em uma semana estamos a falar de 15 a 21 de junho, cara Afonso, 15 a 21 é os dados? 16 a 21 de junho. 16 a 21 de junho. Portanto, em 7 dias, o país registrou 79 mortes só em acidentes de viação, 383 feridos e em 296 acidentes. Portanto, é uma situação muito alarmante. Precisamos aqui, e já terminou quase que o segundo semestre terminou. Exato. Vamos entrar para o terceiro trimestre. Portanto, caro Afonso Paulo, está mais do que esclarecido que se no primeiro trimestre de 2022 estávamos a fazer calculávamos 7 mortes por dia, que o primeiro trimestre estamos a falar de janeiro, fevereiro até março, só de abril até o junho que está a terminar, não tivemos abaixo de 56 pessoas que morrem por semana em acidentes de viação. O que significa que o número de mortes por acidente de viação por dia já não é 7, agora passou a ser 8. Portanto, são escalas, já estive aí a fazer aí as minhas contas em casa. Portanto, em função do número que o inspetor-chefe Venâncio Vicente acabou por apresentar ao longo desse segundo trimestre de 2022, acima de 56 mortes por dia, por semana em acidentes de viação. Portanto, já estamos numa escala, o segundo trimestre já se fez uma escala de 8 mortes por dia em acidentes de viação. Portanto, estamos sempre a recomendar a província de Luanda, Huila, portanto, Luanda, dentre as várias províncias, é a província que tem matado muita gente em acidentes de viação. Portanto, aqui só para verificarmos que os atropelamentos continuam a liderar nos acidentes de viação. Luanda com 27 mortes, nas 79 pessoas que morreram em uma semana, quer dizer que Luanda fez a sua parte com 27 mortes em acidentes de viação. Huila 2, Lunda Norte 5, Benguela 7 pessoas. Portanto, estamos aqui a ver as províncias que têm sempre ceifado vidas humanas. Luanda sempre em primeiro lugar, quer seja em atropelamentos, capotamentos, colisões, Luanda está sempre a liderar. Portanto, precisamos cumprir... E lembrando aqui que este número aqui, a maior contribuição vem dos atropelamentos. Quer dizer que estamos constantemente a desobedecer as normas. Daqui que estamos sempre aqui a recomendar que é importante que o Estado, nosso governo,
ver essa situação o mais rapidamente possível, com o número de feridos. Portanto, pois, em uma semana aqui restou 79, 383 feridos, temos a pode certeza. sempre contribuir aqui nas mortes também. Que muitos que são feridos, 383 feridos, e que muitos deles são transportados gravemente para uma unidade hospitalar e que muitos deles também não acabam sobrevivendo, acabam morrendo no hospital e que esses já não entram na estatística dos mortos. Portanto, só o número de feridos que acabam morrendo no hospital, se entrassem também para a estatística das mortes, seria muito elevado. Daqui que estamos sempre a recomendar que Angola não realiza campeonatos de acidente. Quando tiver em trânsito, deve sempre pautar pelos princípios da boa educação, empatia e sensatez para que não tenhamos então sempre o registro do elevado número de acidentes e que pelo menos o terceiro trimestre que vamos entrar, reduzamos, cumpramos com as regras de trânsito e que é difícil. Portanto, os últimos dois trimestres do ano são sempre os trimestres que levam mais vidas humanas. Só em 2 trimestres, 2 primeiros, já são números assustadores e o segundo, o terceiro e o quarto é o que leva mais vidas, mais acidentes. Portanto, são os trimestres que devemos ter mais cautelas por causa também da agitação, para que não tenhamos então esse somatório. Se no primeiro trimestre já fomos 7 por dia, que dá 49, no segundo trimestre já estamos a falar em 8 por dia, não sei o que é que vai acontecer com o terceiro e o quarto. Portanto, é muita responsabilidade, por isso é que o Estado deve apertar o mais rapidamente possível a aplicação de uma cadeira de código de estrada no ensino geral, para que o condutor tenha noção, porque o condutor nem tem noção se ele tiver a fazer a travessia da faixa de rodagem em um local impróprio, ele não sabe se pode ser multado ou não. Portanto, essa educação que precisamos mostrar, passar aos nossos utentes da via pública, porque enquanto estivermos na via pública, enquanto estivermos em trânsito, podemos ser, na verdade, sinistrados, podemos causar um acidente, ser um sinistrado como passageiro, circulamos na via pública enquanto passageiro, circulamos enquanto condutores, enquanto peão. Então, enquanto peão, enquanto passageiro, enquanto condutor, podemos causar, na verdade, podemos estar envolvidos em um acidente. Se a estatística agora já estamos em 8 por dia, portanto, são dados... apesar de não ser oficial, mas o indicador pelo menos é esse. O indicador é este, cara Afonso Paulo, apesar de não ser oficial, portanto, ainda continuamos com 7 oficialmente, o que significa que das 0 hora de ontem até as 0 hora de hoje, pelo menos 7 pessoas poderão morrer em acidentes de viação. Há quem até ouvir pode dizer que está amarrado, cara Afonso. Mas é importante... E é bom que esteja mesmo amarrado. É bom que esteja mesmo bem amarrado, porque o que estamos aqui a constatar é que está desamarrado. Porque se estivesse amarrado, nós estaríamos com esse somatório todo de mortes de trânsito a nível da circulação rodoviária. Portanto, precisamos ter muita cautela e cumprimos com as regras, porque qualquer uma sociedade são regidas por normas, por regras, e o trânsito na via pública não foge da regra. Portanto, devemos cumprir com as regras que regem a circulação rodoviária para que tenhamos, na verdade, um trabalho eficaz, todos em conjunto, reduzirmos o elevado número de acidentes que temos constatado. Portanto, até o momento, 79 mortes a nível da circulação é um número elevado só neste ano. Portanto, é o mais elevado que já atingimos. Tivemos aí na primeira semana de abril, já logo 78, portanto, agora estamos em 79, é o número mais elevado. O número vai variando, o mais baixo que fomos foram 51 casos, até agora, neste balanço que temos feito, e o mais alto, 79. Exato, estamos aqui a fazer a nossa parte, tanto a polícia tem trabalhado e muito, tanto a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, a própria Polícia Nacional tem trabalhado, nós também aqui estamos a fazer a nossa parte, portanto, cabe a responsabilidade daquele que está a ouvir a informação, cumprir com as regras, para que se cada um cumprir com a regra, todos nós, de forma coletiva, vamos então reduzir, temos o compromisso com a OMS até 2030, pelo menos baixar os acidentes de viação até 30%. Essa missão é impossível? Não, não é impossível, é possível. Só será possível se cada um cumprir com a regra do Código de Estrada, tanto para os peões, passageiros, condutores, e todos, quando unirmos os esforços, vamos assustar que até 2030, se calhar até podemos superar a expectativa de 30%. Vamos abaixo de 30%. Vamos abaixo de 30% e será melhor para nós. Eu coloco justamente este desenho aqui mal feito, propositadamente, porque o Gonçalo esteve aqui a falar da responsabilidade de todos ajudarmos o Estado a alcançar esta percentagem de 30%. Aqui está um indivíduo, um homem, é um homem que tem conhecimento, temos uma passadeira, o local certo para a travessia, e temos aqui 2 viaturas conduzidas por homens que têm conhecimento, supostamente passaram por uma escola de condução,
adquiriram conhecimento de como manusear o meio e observar as normas de trânsito. E está aqui um homem também que deve estar munido com estas mesmas normas. Exato. Portanto, são 3 pessoas a pensarem sobre o mesmo assunto Exato. e a usarem o mesmo espaço. Há necessidade de termos consciência no que vamos fazer. Há necessidade e muitas das vezes, cara Afonso Paulo, está aí a passagem apropriada para o atravessamento da faixa de rodagem, mas o peão vai preferir atravessar a faixa de rodagem fora da passadeira. Portanto, é um comportamento incorreto. Não Totalmente inadequado. Daí que devemos perceber que isso é uma questão de educação rodoviária. Não é educação rodoviária tanto para os angolanos. Precisamos mesmo educar, estamos conscientes. Para que, imagine ele que passou por uma escola de condução, pelo menos aprendeu os princípios básicos de como deve fazer o uso da via pública na escola de condução. Mas mesmo assim ainda está a transgredir as normas. E aquele que não tem o ABC do Código de Estrada, portanto, é mais grave ainda. E estamos a falar de pessoas, se calhar, pessoas letradas, porque na verdade há pessoas letradas, como temos dito sempre, aqui é alguém que é formado numa outra área de saber, se calhar é doutor, é médico. E o nível o nível de alfabetização no nosso país tende a subir cada vez mais e o analfabetismo está a baixar. Logo, se nós temos menos pessoas analfabetas e mais pessoas alfabetas, quer dizer que este conhecimento deve estar também dentre estes. O que falta mesmo é a inserção de um conteúdo programático dentro das escolas. É inserção porque esse indivíduo ele é uma pessoa letrada, é um doutor, é médico, mas é um médico, é um doutor na área de medicina que não domina matérias de trânsito. Portanto, embora ele seja um doutor, é um médico, mas em assuntos de trânsito é um analfabeto. Pode ser um leigo. Exato, é um leigo, não domina. E ele pode ser atropelado por atravessar em um local impróprio, não, se calhar também é por negligência, se calhar porque não domina as normas de circulação e conduta na via pública, e daí ele pode ser atropelado em um local impróprio. E depois aqui ficamos, mas como uma pessoa estudada vai atravessar nesse local impróprio. Portanto, é uma pessoa estudada, mas que isso é uma outra ciência. Ele não domina essa ciência. Pelo menos o básico tem que constar. Exato, tem que constar para que reduzamos então. E é possível, com o esforço, todos nós de mãos dadas, unidos, na verdade, união no esforço, vamos, na verdade, reduzir o nível elevado de acidentes de viação que temos constatado a nível da província e da província de Luanda. E do país no geral. O país no geral, porque Luanda, para nós estamos em Luanda, os luandenses, portanto, Luanda é a província com elevado número. Todas as semanas, Luanda sempre está aí a liderar. Portanto, o comportamento dos luandeses não está bom. Precisamos tentamos prestar atenção nessa estatística para que, na verdade, se Luanda, na verdade, reduzir, as demais também tenho certeza tenderão a seguir este caminho. Dos luandenses. Angola não realiza campeonatos de acidente. Portanto, quando tiverem trânsito, pautar sempre os 3 princípios da boa educação, empatia e sensatez. Portanto, bom final de semana e paz na estrada.